Boa tarde, seja bem-vindo na podcast Vida na Massa. Hoje nós vamos falar de um tema que nunca está fala na sociedade, que deve ser mais aberto para o que aconteceu, é um tema de abuso sexual. Para isso, nós temos um convidado que está ali conosco, que sempre fala sobre isso conosco. Ani, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por aceitar nosso convite e coragem de falar sobre isso conosco. Ani, quem é bom, único nós? Fala um pouco de bom. A mim chama Ani, tenho 24 anos, nasci na Cabo Verde, daí tenho 5 anos que eu estou na França. Ok, 5 anos na França. Simão está falando, eu fui um vítima desse tema que é abuso sexual. E quanto ano que eu tinha quando aconteceu isso com você? Eu tinha entre 9 anos e 10. Então que eu estava ainda na Cabo Verde, né? Ainda estou na Cabo Verde. E como que aconteceu isso, mais ou menos? Ainda estava no terceiro ano na Cabo Verde, então ainda estava na explicação. Mas de base, eu era um bom aluno, então minha mãe sempre está fazendo com que tipo, senti dificuldade na alguma matéria para me dar explicação. Então tinha um senhor que dava explicação, nós era vizinha, e dava a explicação a ele. A senhora é super simpática, eu era uma professora, então sempre dava a explicação das trabalhos de cedo e dava a explicação de tarde. Então dava a explicação sempre se marido está, a hora que está, ele que está na porta, sempre está fazendo uma tuchumona na parte íntimo. Ainda fica tipo parado, nunca te sabe uma quintarias, nunca Sabendo que te estava menino, né? sempre não estava criança, nunca te sabia uma quintarias, então tipo, ainda fica lá tipo parado assim. E muitas vezes ainda fica depois a questão na Tu faz pergunta pergunta na para mim você mesmo? mesmo, para modo de tipo, será que é grave? Será que ainda foi a mãe? Será que é uma coisa normal? E ao mesmo tempo ainda foi que é normal para modo de tipo, minha parte íntima, minha parte íntima. E ainda que tipo para a hora que não entra, às vezes ainda espera minhas outros colegas bem, Uhum. para que entramos só para evitar Isso, que engastemos só. eu tinha consciência mais ou menos de o que ia trazer o boy Sim, era mal, né? sim. E então às vezes ainda mesmo assim bem cedo, ainda espera que minhas colegas bem para tentar entrar junto com eles. E às vezes, e mesmo assim mesmo com minhas colegas, está pegando na mão, está espera que minhas colegas bem para fazer. E a mim tá sempre entrava minhas colegas assim, né, tipo, isso Uhum. fica mais esse cada entende. Mas sabendo que nós era sua criança, tudo que tem tempo, Sim, tudo coisa. exatamente. E, yeah, E aí nunca sabe se minhas outros colegas passam pela mesma coisa, porque eu exatamente. nunca tive conversa de que lá, então nunca sabe se sou mim, nunca sabe se minhas colegas. Ok. E, yeah. E boa lida com isso, tu gosta, mas nunca tenta falar com mais sobre isso na casa ou alguém mais perto para nós falar sobre isso. Não, por acaso é um assunto que guarda para mim, ah, Até hoje. não, guarda para mim durante 10 anos. Força, força, força. Estou consigo ou não? É um assunto que guarda para mim durante 10 anos. Nunca tive relação com minha mãe para falar com minha mãe sobre É sobre isso. isso, né? Põe a culpa na cabeça. E nunca conto nem às amigas. É. Guarda para mim, então aquele assunto ali fica alimentando o meu espírito. E E julga comumente tchau isso, sempre a mãe até hoje ainda sofre. até hoje. E justamente sofre, sabendo uma gosta na Europa, talvez que não tem mais condição, é que ele tenta bater de algum psicólogo, tudo isso, para falar sobre isso, ou para hoje ainda até agora ele pagou. Não, ainda por acaso nunca senti, nunca estava à vontade para ir psicológico. Meus amigos, quando me faziam, me faziam, então, meus amigos chegados, né, que então, meus amigos próximos, então, começa a desabafar a falar. Então, eu disse, e consideram para me fazer terapia, para me te ajudar. Mas nunca começa. Não, eu nunca começo. Eu gostava de pensar fazer. Sempre penso a fazer. Ok. Hum.
E sabendo hoje que eu tive aquela coragem de agradecer para mim sabe, aliás, não sabe, ou nós raça mesmo, nós é muito fichado na isso, talvez se nós era mais aberto, eu tinha oportunidade de falar sobre isso que bom aí. Exatamente. Então hoje que eu tive coragem sobre isso, e coisa que eu pude falar sobre aquele assunto ali. Então foi tipo, para tudo alguém que se até passa ou que já passa para aquele momento, que guarda para ele, tipo, se tem como esse, e para fora. E penso que mesmo se for para escrever para alguém para ler, te ajuda para morrer. A mim guarda para mim durante 10 anos e que coisa está acompanhando hoje para morrer. E se me que põe pausa na minha infância, para morrer tudo isso que me fazia ano. Porque sinto juventude, né? Sim, tudo isso que me fazia ano. Tipo, terá uma impressão de fazer, será que um grande, será que minha vida acaba naquele momento que acontece comigo aquela coisa? Então, por exemplo, quando me faz ano, me fala, pô, a minha tem 24 anos, nunca senti, nunca vive. Aquela coisa é perturbante, me fica até lembra sempre aquela coisa que está fazendo, aquela coisa que acontece comigo, está acompanhando durante toda a minha vida. E o fato que guarda para mim é sempre está bem, sempre está bem. Para me guardar o tempo comigo. E para hoje? Sim, e por isso está perturbante. Sim, já. Sim, mas vou falar o que está acontecendo com o senhor, né? Que infelizmente, nunca se assim por isso, infelizmente, é Castelo mais, né? Exato. Ok, mas será que você estava ali ainda, você tive aquele coragem de falar ali, ou você tive aquele medo de falar, de tentar... Como que ainda por fazer isso? Acho que ainda podia falar para o gosto se minha mãe não tem uma relação mais próxima, né? Tem mais confiança na Brucol, tem mais confiança de o bem mais próximo dele. Então podia falar assim. Exatamente, eu tive de falar com a mãe sobre isso, como que a mãe age como mãe sobre isso? Minha mãe fica surpresa, para a mãe que sabia uma coisa que até pensava, mas acontece comigo, e fica surpreso. Então, e depois ele fica uma pergunta para quem quer falar, mas aquele medo de criança, nunca consigo. Deixa-te culpar o mesmo, né? Sim. E hoje a relação com a mãe sobre isso, tipo, que tenta, quando que eu falo com a mãe, aliás, que coisa que o boyfriend, em momento ele fala com a minha mãe? É que é um momento que eu escolhi, tipo, e foi assim, não estava, só tá fala, tá conversa, estava a minha melhor amiga lá também. Depois, minha mãe falou, não sabe tá fala, nunca sei muito que não vai. Depois, minha mãe me dá muita coisa que acontece comigo que eu sabe. Então, minha filha, sim, mas eu sabe, mas tem muita coisa que eu sabe fazer, que acontece comigo que eu sabe. Que, por exemplo, eu sei a cultura, não vou saber, não sei a cultura. Tipo, ela tem a solar é positivo, aliás. Tipo, se coisa. É que eu pensava uma coisa tão grave que tinha para não saber, né? Sim, exato. Depois, e falando, sim, sabe? Depois, falando automático, depois não começa a falar. Não começa a contar, depois, e uma amiga fica, sabe, né? Ninguém fica, sabe. Depois, sim, ele daqui, um falei. Mas ele como mãe, né? Como eu não sei, a nossa mãe é semente mais fechada que nós hoje. Mas certeza se era esse caso, que ela tinha coragem de falar. Exatamente, e que ela até depende também de educação, porque tive educação com seus pais. Por isso, tudo que era mãe, a mãe, tipo, nunca quer fazer na educação para mim. Então, mas nunca foi próximo, é questão de educação. Cada pais, às vezes... Sim, assim, mas o Bata falou, nossa, mas sabe, né? Mas esse que o pai sabia de tudo isso também. Não, minha pai que sabia e tu já que sabe. Tu já que sabe, né? E, bom, mãe, como mãe, que tem aquele contato de com o pai que pô chamava para contar coisa que acontece com o bom, né? Que se os filhos, tudo rosto. Bom, mãe que tem contato ou que tive aquela coragem de falar o pai também? Minha mãe tem contato com minha pai, mas está morando junto, mas... você está morando junto? Sim. Nunca sabe... Talvez ele está preocupado para minha pai também e, tipo, ele tem problema de saúde. Ok. E é alguém que é super fechado, que está guardando a coisa para ele. Às vezes é por falar, ele quer saber como que está reage e tudo que é. Sabendo de tudo isso, gosto de estar naquele podcast, né? Exato. Que, tipo, está um pouco chocado, mas com o pai,
ainda está vivo junto, né? Para hoje, para nesse momento que eu estou ali, como é que eu tive coragem de falar com ele? A mim, nunca sei se tive coragem de falar, mas acho que não. Para mim, eu peguei Nada, né? Sim. Que se fala, que se uma fala ele, teve vezes que nós tinha uma reunião de nós três e mais apoio. Então, um segredo forte. E hoje, se uma não está a favor, não sei o que é ali, mesmo se o pai acabou de ir para ele, alguém estava aí, estava a falar, o bem de família tem problema de saúde e o taxa de tudo isso também faz parte. Yeah. Para mim, com o pai também nunca tem uma relação próxima. Confiança, relação de confiança, talvez é para mim aquela que nunca chega nele diretamente para ele. E para mim também que sabe que podia ser seriação. E alguém está guardando de coisa para ele, então é complicado. E o taxa, antes daquele vídeo que é gravado, né? Antes de não postar, pelo menos para falar com o mãe, para tentar falar com o pai, antes de não postar aquele vídeo ali, para não sair para a boca de remo. Para mim também que pode ser isso aí, minhas irmãs também. Os irmãos também, quem conche, né? Yeah. E acho que aquilo eu tenho que fazer. Sabendo, talvez que eu devo falar coisas antes de fazer esse podcast, mas talvez naquele assunto ele estava um pouco a fazer, que ele lá, para eu coragem. Não, minha mãe que está falando para café. Minha mãe que está falando? Não. Como eu sempre respeito a opinião e está falando se está fazendo bem, se não quer fazer, vamos fazer. Minha mãe nunca está me opinião. E minha família certamente está a ficar chocada para mim, de a minha aliança, eu extrovertida, né? Então sempre está rir, sempre está... Mas que você está dentro. Exatamente. Eu gosto nada só. Ok, dou um vídeo, bate-me essa tia mais perto do bom. Nunca sei. Eu te espero. Nunca espero, é. Quando tu precisa de tua força. Percebe? Hã? Eu tenho certeza que sim. E bate show com uma dragão, com uma história. Uma história que até aconteceu, se não fala, todo dia. Infelizmente. Então, acho que ele está muito a ouvir. Ele está muito a ouvir de alguém que podcast sobre aquele assunto ali. Nunca espero. Sim. Então, com coisa de falar sobre isso mais uma vez. E ao máximo para não saber. Se não falo, sempre tenta falar na minha cabeça se um dia tiver criança, mas também adiante com aquele assunto ali, então foi 100% para dar o máximo de confiança e caso ele tiver algum reaproximação de alguém que fazer algo do tipo, para estar pronto psicologicamente para ajudar. E tudo isso, talvez uma associação mais tarde. Exato. Sim, que professora que sabia, né? Mas que para hoje nós temos uma ligação. Se não sabes, é minha vizinha na Cabo Verde, né? Então, nunca guarda rancor de senhora, como é que sabia, tacha-me que tem culpa, né? Então, quando que me Cabo Verde de férias na 2022, eu já arriba a casa, depois vamos fazer um cocô depois e convidamos para se casa. E convidamos para se casa e depois no falei minha mãe acompanhou. Eu acompanho bem, fala com ele. O motivo de você casa também. Bem se casa, só. E quando que você casa justamente, que acho que naquele momento que está na escola, na mesma casa? Sim. Na mesma casa, e aquela imagem que vem para trás? Sim. Bem? E bate-me fazer direito de você casa? Não faz direito de bem para mim, disse uma forma, me dizer que tem culpa, né? E convidar, não tem uma relação de vizinho próximo, né? Então, se me bem, me sinto que ele tudo bem para trás, mas ao mesmo tempo e passa para mim de receber entreto nessa casa. É quanto? 2 anos atrás, né? 2021, 4 anos atrás? E porque tive de cabelo na cabeça para... Será que não queria falar com aquele mulher sobre esse assunto?
por acaso nunca pensa na fala com mulher. Talvez se inflava e podia ficar surpreso, nunca sabia o que podia apanhar. Então nunca tinha de pensar nem de frente. Mas hoje te vem na conta, através daquela entrevista ali. Eu podia ver na conta, e mesmo se neto também, se filha. Justamente. Eu vou dizer mesmo, tem corta que ligação que eu tinha com a senhora. Nunca sei, igual. Talvez. Ou talvez que tem um lado positivo também, que também fala com o poder mesmo, pediu desculpa, talvez, sabendo, mas não é culpado de nada. Não acredita, mas ele podia pedir desculpa, porque ele é uma senhora aberta, ele foi professora, então, eu podia apanhar ele. Falando daquela senhora, também aqueles alunos, né? Aqueles alunos, também talvez que tem um outro aluno que passa por essa situação lá com aquele senhor lá, né? Com aquele marido de senhora. Então, que podem falar com o boa também, mas passa isso, talvez o outro mais pior que o Então, acho que ele só depois que o que pode bem por falar no coisa que... Por acaso, alguns meninos ainda não estão guardando contato, então... Mas ainda nunca tive de tocar aquele assunto lá? Tinha uns colegas? Sim. Que tipo, que eu lembro naquele momento, eu estava naquele professor lá, estava a fazer trabalho de casa, né? Mas ainda nunca tive hoje, que bom mesmo, bom que vítima disso, porque ponte lá, tu acho que o senhor nunca faz assim? Não. Nunca? Nunca. E tinha, por acaso, tem uma menina que nós é amiga e estava na explicação também junto comigo. E acho que eles são meus amigos chegados. Nunca te lembro de me fazer uma pergunta. Sim, para fazer um post de amigos chegados, tipo que... Como que pôr publicamente aquela coisa? Nunca fui para morte, era dia de aniversário, nunca quis expor que era de uma maneira pública. Eu gosto porque eu tenho que ficar com medo também, de um lado, se filho que é senhor, né? Com medo, eu tenho que ficar com medo. Cada fica com medo, para morte, a mãe está ajudando de uma forma útil, a minha está ajudando de alguém. E nunca sei muito que teve essa reação. Nunca sei, mas e também que por guarda de uma coisa que conflita. Não, está acontecendo dia a dia, então não está a meio direito. E também acho que esse que tem que olhar como como é pode falar? Tipo, é que tem nada de bem culpado, tipo, se bem até quase ainda acima que eu é culpado de tudo isso. Exato. Né? Outra coisa que você tem que fazer, se crê, é capaz mas... Sim, ainda tipo se falava mais cedo antes de morrer, se calhar também dava tio conflito para morrer, mas se sabia antes, meio que sabia a coisa que eu podia fazer. Então, certamente, uma coisa que tarava justiça, tarava... Justiça para isso, acho que tem teu. E nem de justiça que tem teu, nós é muito fechado mais ou menos a isso também. E bom, hoje eu até lida com isso, tipo, eu gosto de eternidade, né? Talvez que tem uma relação, e isso está fazendo parte de uma relação? Bloqueou também sobre isso? Se calhar sim, mas então prefiro sempre abrir, falar. Tá falando o namorado, né? Sim. Ele te apoiou nisso? Tipo, te apoiou nesse sentido, tem que justamente buscar ajuda para profissional, tudo isso? Não, por acaso não tenho namorado, mas dia que arranja namorado, então feia. Da espera me te apoio. Me entende? Me te apoio, né? E eu hoje, tipo, eu perguntou mais uma vez, mas tu não perguntou, e tipo, nós que nova geração, que está para ter filho, que é bom mais tarde, o coisa que eu queria para não falar para nós crianças, para isso que acontece, para a maioria está acontecendo, mesmo na família, mas nós cabo verdade, quem está de minha opinião, não está guarda tudo, não está estufa tudo lá, para vizinhos que dar conta, para onde ter medo, flá. E que uma coisa é um crime, nós, a mim está sendo, mas nós é culpado. Uma coisa é que bom, que passa para que a situação não pode falar. A mim está, por acaso, um vídeo de uma menina que chama Arlete, tenta seguir na TikTok. É e tem uma filha que chama Kylie. Por acaso é um vídeo que faz que tipo é super necessário e aquele vídeo viraliza. Para mãe tem ensinar a filha para na única alguém pode tocar e na única alguém que pode tocar. Isso é importante. Sim. E logo, por exemplo, mas mostra a filha na única alguém pode tocar e na única alguém que pode tocar. De lá, por exemplo, se amanhã se colega toca na parte que pode tocar, e também está a mamãe e alguém toca na parte que pode tocar. Então, logo que ela está por cima aí,
questiona, tá por cima aí, para saber para Mônica, assim. Então, aquele é um ponto importante. E também, ainda fala para todo mundo que tem um filho, né, para tentar ter uma conversa. Desculpa, vou falar para tu que tem um filho. Uhum. Mas acho que É vou que a focar sua só na filha, filha, yeah, é que a exatamente. sua E filha. para rapazinho também, né? Sim, exatamente. E para tudo nós que temos crianças, talvez um que não pode deixar, nunca pode deixar. Tipo, nunca confia tudo no que nós achamos não deve confiar, né? Exatamente. Sempre amor é com a sua filha mesmo, a bufar. E, sim, de ter mais e conversa, ter uma relação mais próxima com se filhos, né? Para ter aquela confiança de manhã, para ver um flow, por exemplo, se acontecer uma coisa normal, para chegar na boa, para poder falar. Ok. Eu gosto muito quando eu vou vir de gosto para frente, sabendo que eu vou fazer aquele vídeo, certeza que tem alguém que te reconhece na o que passa, também desabafa com boa, isso não tenho certeza mesmo, tem desabafa com boa, talvez que eu uma outra mais pior que boa ainda. Então, mas quando eu vou vir mais para frente, e se eu puder fazer por ajuda, nunca pode ajudar alguém, tipo, nunca pensa numa associação, numa coisa assim. Aliás, também talvez que isso o Bobo tem que lutar com o Bobo mesmo, para o Bobo ainda nunca estar curado disso. Exatamente. E não ter um filho com o Bobo. Yeah. Mas então, a partir de hoje, será que vou, antes não tinha na pergunta, será que vou, a partir de hoje, no momento que você diria, amanhã que é segunda-feira, né? Nunca tá gosta desse momento? Então, eu perco mais de tipo, no dia de meu aniversário, mas foi que eu fui na história, eu tinha os amigos da. Ah, põe na história? Não fui na tipo, história, fazer, amigos né? chegados, né? Yeah. Meus amigos próximos, né? Então, eu desses dão força, eles consideram para fazer terapia. Então, que ela te ajuda. E de uma forma ou outra, no podcast, a hora que eu publico, certamente te ajuda também para eu gostar, já fala, já entra de mim e estava chegando na show alguém. Que tem medo, que até fala, que até sofre, né? E que alguém que até sofre ou que nunca conta a ninguém, e também chega na meta franca e de uma forma ou outra não te ajuda a acompanhar. E que é bom. É bom. E coisa que me pode falar, ou coisa que eu pode falar, mas me acha já, uma boa corajosa, ele tive com nós e de bem falar sobre assim, para não ter mente muito fechado. E minha podcast é creio que traz abre-mente. Mas a boa coisa que me pode falar é assim, que ninguém pode aconselho, mas força, luta e essa coisa não está se tem outra coisa de querer-se sobre aquele tema ali, que a gente X pergunta, mas que a questão nem de tempo, uma cadeira para pergunta, questão que acho que bom tem que falar, mas vou ter de frente. Tá falando também de minha pessoa própria, para mostrar alguém que quer consciência ou que consciência de vista, tipo, tá falando, mas me, tipo, tá tímida ou me tímida falsa, né? É uma outra empatia, talvez, mas que se percebe, talvez que sabe de trás, coisa que tá que estão. E que lá bloqueia na tudo, bloqueia a vida. Bloqueia, só que me tipo, gosto de levar coisa para aquele que alguém tá falando, assim, senão nunca estava ali, né? Não sabe coisa que me passa, não sabe coisa que eu sofro dentro de mim. Por isso nunca estava para aquele que alguém está falando. Se alguém está julgando, está falando, afinal vou estar para ti, mas nunca te responde, nunca te justifica, para morrer, sabe dentro de mim coisa que me passa. Faz sentido? E talvez aquele é que muda o comportamento. Para hoje. Sim. Mas quem que depois vem conviver comigo, a hora que eu explicar, você entende? Claro. E aí que é. Para nunca julgar alguém também só para aparência, só para falar, ou para modo um dia vou conviver com ele por tempo, para conhecer tudo, se vira para ter uma coisa de falar. Para conhecer alguém melhor, interiormente. Bom, que esse podcast, acho que esse é curto, mas não consegui passar uma mensagem, então espero que sim. E obrigado. Obrigado por aquele curto momento que não passa nesse podcast. Eu fui corajosa e acho que tinha uma mensagem de volta, de apoio, de tudo isso. Então, força, vovó. Obrigada. Também te agradeceu por mais de uma oportunidade de estar ali, que criei vinha. Mas não sabe, estava com receio, tinha medo, mas bem um outro lado, se me falam, pode me ajudar muito alguém. Então, tá pedir que tudo que alguém que passa por isso, ou que tem outro problema, que se te guarda para ele,
Penso que preocupem-se por mandar uma mensagem, não por trocar ideia, tudo que ela por ajuda de uma forma ou outra. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, nós que até isso, nós continuamos a seguir a página, podcast Vida na Manso, sempre ainda continuamos a fazer trazer coisa positiva para a sociedade, não negativo. Nós se até já.